O câncer no início, ele é curável. Você tem uma sobrevida alta. Olá, mulheres! Eu sou a Camila Matos, estou aqui com a minha parceira, a Ana Paula Serrano. Nós estamos em mais um episódio do Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória, pensado para quem, Paula? Para mulheres que querem se inspirar com a história de outras mulheres maravilhosas que nós trazemos aqui, conversamos e nos inspiramos todos os dias, né, Camila? É isso aí, é para inspirar a sua jornada. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Luciana Roberti. Luciana, bem-vinda ao Pode Inspirar. E eu quero começar te perguntando, Luciana por Luciana, quem é você? Nossa. Já começa com uma pergunta profunda. Eu sou Luciana Roberti, eu tenho 42 anos. Sou mãe da Liz, de 9 anos, e do Arthur, de 13. Sou casada com o Kleber. Me tornei empresária de fato e direito há 5 anos. Minha primeira formação é na área de comunicação. Trabalhei com o terceiro setor, trabalhei com empresas privadas, no setor público. Passei por diversos veículos de comunicação. E há 7 anos eu tive contato com o câncer. E precisei passar pela essa jornada para agora estar empreendendo. Eu acredito muito nesse propósito aí de vida. Esse episódio é um episódio especial, porque nós vamos conversar com uma mulher empreendedora que viveu o câncer e precisou descobrir novas formas de empreender, de viver, de se reinventar, né, Lu? E aí nós vamos querer saber um pouco da sua trajetória, um pouco de como foi viver esse processo e as lições que você tirou a partir daí. Perfeito. Conta pra gente um pouco, então, como foi isso. Então, eu sou geminiana, comunicadora, estressada. Acho que hoje nem tanto mais. Mas eu era uma pessoa que vibrava muito alto, né? Trabalhei muitos anos no governo do estado, na área de imprensa, gerenciando crises do governo. Não é algo fácil. Gerenciar pessoas não é algo fácil, principalmente quando a gente lida com imprensa e com demandas de alto escalão. Alta tensão, alto escalão. Então, eu vinha vibrando alto há muito tempo. Às vezes, em vários momentos da minha vida, tinha 2, 3 empregos. Então, não me sentia tão saudável. Não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para os meus amigos, não tinha tempo para esporte, não tinha tempo para muita coisa. Fui atleta muitos anos e abandonei por conta do meu trabalho. E as pessoas sempre me falaram, poxa, eu te vejo como uma jornalista, uma líder, uma pessoa que lidera pessoas. Eu tinha 115 pessoas abaixo de mim. Uau! E assim, era maravilhoso, mas eu não tinha uma vida. Minha vida era só aquilo. Um trabalho. E nessa época você já era mãe? Eu era mãe do Arthur. Sim. O Arthur foi um filho que eu, com 3 meses de idade, eu deixei com uma babá para poder fazer uma campanha política. Não me arrependo, não, né? Eu acho que a gente não tem que se arrepender de nada. Ganhou. Então valeu mais a pena. E, enfim, aí a vida foi passando. Eu passei por vários episódios ainda no governo do estado, né, de alto estresse. Foi o movimento da virada aí de 2011, quando entram as redes sociais, né? Eu fiz uma especialização nessa área. E em 2014, eu amamentando a minha filha caçula, eu sinto ela tenta mamar, eu puxo o peito e eu sinto um nódulo atrás do bico do peito. Falei, um caroço aqui? Aí falei com meu esposo, falei, Kleber, olha isso, um caroço, coisa estranha. Mas não deve ser nada. E aí passou. Aquele momento amamentando, o peito bem empedrado, exato, né? Exato. No outro dia, eu converso com algumas amigas que são mais velhas, e elas falam, olha, Lu, não tá muito normal isso. Eu acho que você deve procurar um médico. Mas assim, gente, eu tô amamentando, segundo filho, saudável, tudo bem, estressada, mas mulher, mãe, quem não é, né? Então, estressada, e assim, eu falei, você não tenho acabou de família. quebrar as expectativas da maternidade ideal, tá? Do povo que acha que dá pra viver a maternidade na plenitude. Mas olha só, nós somos multi, né? Isso. Mas a gente dá aquela desequilibrada às vezes, né? Hormônio, né? Ô. Então, eu sinto esse nódulo, falo com essas minhas amigas e elas falam, olha, você tem que procurar um médico. Aí ligo pro ginecologista. Eu tinha um ginecologista de pouco tempo, porque na época cobrava-se pelo parto, né? Aí eu fui no que era um pouco mais barato, apesar de ser um nome muito conhecido no mercado.
E aí ele me atende na segunda-feira e fala, não, fez o exame do toque, falou em mim que não era nada, que não era para eu me preocupar e que era um duto que estava entupido de leite. Isso sem fazer exame de imagem? Não. Nada. Ele falou que eu tinha que procurar uma pessoa que era ligada a ele, mas que essa pessoa só poderia fazer a mamografia em mim depois de 3 meses. Por conta da clínica ser muito cheia e tal. Enfim, eu cheguei em casa e falei, vou ligar para essa clínica para confirmar. Era março. Aí eu ligo e realmente essa pessoa só poderia me atender em junho. E aí vem uma vozinha e fala para mim, não espera. Não espera. Por mais que você saiba que você não tem nada, porque, gente, jamais passou pela minha cabeça que seria um câncer. Nunca. Não tem histórico familiar. Não. Tive histórico depois que minha avó faleceu, tem 1 ano e meio. Mas não tinha histórico. Então, assim, eu não tenho nada. Mas eu tenho que seguir minha vozinha, né? E aí bom, liguei para a empresa concorrente, para a clínica concorrente. Falei, eu tô com nódulo assim, sabe? Contei a história toda. Não, vem aqui. Fui na terça-feira. Conheci Cristina. Doutora Cristina, que eu acho que os capixabas todos conhecem, que é uma bênção, que todo mundo fala super bem dela. Cris prontamente me atendeu. Na quarta-feira, ela biopsiou. Na sexta-feira, eu tinha o resultado. Só que o mais impressionante foi que quando eu peguei o resultado, vamos ver se eu não consigo não chorar, porque essa é a parte mais emocionante da minha vida com o contato com o câncer. Você está num espaço seguro. Na sexta-feira, eu pego esse resultado por volta de 9 horas da manhã. Eu não me lembro muito, né? Aquela história de que trauma deixa a gente sem lembrar de como acontece. Sim, eu não me lembro muito. Eu lembro, assim, que o telefone tocou. Era por volta de 9 horas da manhã. Eu não lembro se foi a Cris que me deu a notícia. Se eu liguei pro laboratório, o laboratório me deu a notícia. Eu só sei que eu fiquei sabendo do que era e o nome era carcinoma ductal infiltrante nível 3. Eu fui googar. Foi a única vez que eu googlei na doença. Olha... Eu não aconselho googar. Eu googlei. E eu googlei, eu lia câncer. Mas quem disse que eu li o câncer? Eu não lia câncer. Carcinoma ductal infiltrante. Câncer de mama, Não conseguia ler. Eu entrei em choque. E você estava sozinha em casa? Tava eu em casa. Minha caçula já estava na creche. Porque naquela época eu já trabalhava com... naquela época, deixa eu tentar lembrar aqui, me costurar a minha história. Porque já tem um tempinho, né? Eu acho que eu já trabalhava em home office, eu prestava serviço para uma empresa de fora. É isso mesmo, eu prestava serviço para uma empresa de fora do Brasil. Eu já estava em home office. Só que eu ia híbrido num escritório na Praia do Canto e ficava em casa. E naquele dia eu estava em casa. Meu filho estava na minha cama, tomando a mamadeira e assistindo desenho. E a minha caçula já estava na escola, porque dava mais trabalho, mais nova, e eu já ia entrar para começar a trabalhar. E aí eu peguei, vi aquele resultado, liguei para esse ginecologista que estava de férias, ele me atendeu. E eu falei, doutor, eu tô com um negócio chamado carcinoma ductal infiltrante. O que é isso, doutor? É câncer? Aí ele ficou mudo. Aí ele olhou pra mim e falou, é câncer, Luciana, você precisa correr. Toma aqui o contato de um médico, que você precisa entrar em contato com ele urgente para correr atrás de fazer os seus exames, enfim. Bom, foi a última vez que eu tive contato com ele, graças a Deus, né? E depois ele me indicou um oncologista maravilhoso também, doutor Marco, que me atende até hoje. Cris me ligou na sequência. Eu sei que a Cris estava envolvida, meu marido chegou, sabe? Assim, as pessoas se falaram e elas nem se conheciam. Eu acho que os laboratórios se falam, eu não sei o que acontece, mas eu bloqueei nesse momento. E eu me lembro de eu levantando daquela mesa, eu estava na área que eu trabalhava, passei pelo corredor, e aí que foi um choque, porque quando você descobre que você está com câncer, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vou morrer. Vou morrer. Não vou ver meu filho crescer, não vou ver meu filho... Que é, assim, o maior medo é esse. Não vou ver o meu filho crescer, não vou estar aqui. Você não lembra, assim, sinceramente, você não lembra dos seus pais, você não lembra do seu esposo, você lembra do seu filho. E aí foi o que veio, assim, na hora. E aí eu fui andando, eu encostei, assim, na porta, e eu fiquei olhando pra ele, tomando aquela mamadeira. E completamente alheio, porque ele era Não, ele balançava a perninha, assim, e olhava pra mim e falava, o que foi, mamãe? E aí eu, ali, minha filha, eu falei, bom, do mesmo jeito que eu ressignifiquei várias coisas na minha vida, eu não vou morrer.
Não sei o que eu vou fazer, mas morrer eu não vou morrer. E eu sempre fui muito lutadora, né? Eu sempre fui muito lutadora. Eu sempre fui muito lutadora, muito guerreira. Fui atleta, queria ganhar. Braba! Estressada sou da braba. política. Hoje me chamam de braba na canoa. Mas eu sempre fui muito braba, assim, né? Nunca dei espaço para delicadeza, que também é um problema. Nós, mulheres, precisamos dar espaço para nossa delicadeza. Eu tenho aprendido cada vez mais que a gente tem que trabalhar o nosso feminino. Assim. Nós que somos mulheres, mães, empreendedoras, donas de casa, esposas, a gente tem que dar o espaço para o nosso feminino. É porque nós estamos preocupadas em ocupar tantos espaços que nós estamos esquecendo o nosso espaço de mulher. Exato. Eliane que fica brigando comigo direto nisso. Oi, Eliane, tudo bom? Ela me ensina sempre. Você. Ela me ensina sempre. Eu fiz um curso com ela recentemente e aí eu fui preencher o que eu tinha do meu lado masculino e o meu lado feminino. 1, 2, 3. Então, assim, isso faz a gente refletir. Por que tantas mulheres estão passando pela experiência do câncer? A gente não pode ser tudo ao mesmo tempo. É impossível. Mental e fisicamente. A gente precisa dizer, olha, eu não tô bem hoje. Tipo, como não tava ontem, né? Fui deitar 7 horas da noite, nem terminei de trabalhar. Falei com meu esposo, falei, eu não tô bem, eu preciso descansar. E tá tudo bem. E reconhecer isso também. Não como se fosse uma recompensa, é um direito nosso. Né? A gente, às vezes, se sente assim, eu sinto muito que é chique, tá na moda, a gente fala que a gente trabalha 18 horas. Eu acho uma breguice danada. A gente faz um monte de coisa. Eu acho brega. Mas eu achava bacana quando eu trabalhava no governo do estado. Eu achava brega. Isso. Sabe o que eu acho chique? Na terça-feira, você poder fazer sua unha na terapia. Eu acho muito chique. Eu fiz isso ontem, gente. Eu acho de um chiqueiro. Agora, esse negócio de viver atolada, mas eu também já fui do time que achava isso o máximo. Só que a minha saúde também foi cobrada. E quando a conta chegou, eu percebi que aquelas demandas, aquelas reuniões, tudo aquilo que era inadiável, podia ser inadiável. Exato. O mundo supera, né? Podia ser adiado, sim. O mundo não ia parar se eu parasse para me cuidar. Mas um contraponto também é que eu, pelo menos no meu meio, assim, um momento que eu mais estou vendo amigas, colegas falando sobre isso também. Tocando nessa pauta do preciso trabalhar meu feminino, preciso cuidar da minha delicadeza. Também, não sei se no meio de vocês estão percebendo, assim, também, mas eu acho que tem um movimento de conscientização. Eu percebo disso. Que tem um movimento muito forte de mulheres. De resgate, né? Então, assim, a gente sempre se disputou, mesmo que não estava disputando. Então, a gente se arruma para outra. A gente faz uma coisa pensando na outra. E eu sinto que muito isso tá unido hoje, não tá brigando. Nós não estamos brigando mais. Nós entendemos que a gente não tem que brigar. A gente tem que estar junto. É isso. E quando a gente está junto, a gente mostra... Poxa, vamos lá, eu tenho minha galera da minha canoa 5, 6 horas da manhã, vamos lá, eu já tô com preguiça. Pô, passa na sua casa. Não deixa não, vambora. Desanima não, o que você tá precisando? O que tá acontecendo na sua empresa? Tá acontecendo isso assim, assim. Pô, na minha também, vamos conversar. Independente do negócio. O que você tá precisando que a gente pode trocar? E eu troco muito, sabe? E empreender é algo extremamente desafiador, né? E empreender sozinho não dá, né? Não dá. E nós, mulheres, temos ainda outros desafios que são muito comuns entre nós. E por isso a importância também da gente estar nesses ambientes com outras mulheres empreendedoras. A gente se entende, né? Eu falo na minha empresa que a maior vitória que eu tive foi contratar mulheres que têm filhos. Eu falei isso ontem. Eu contratei uma menina nova, mais nova, ela começou a trabalhar ontem. E eu falei com ela, cara... Eu quero, na entrevista, já saber se a pessoa tem filho. Porque passou dos 30 e poucos anos, tem filho, é guerreira, filho. É guerreira. E é o que tem mais se mostrado, assim, pra mim. São as pessoas que me entendem. Porque eu sou de mais de 30 e poucos anos, já passei dos 40. Mais de 30. Com filho. É isso. E a gente tem uma luta ali. E a gente dá conta. É isso aí. E aí, eu acho que essa reflexão de resgate do feminino... Essa coisa de saber que nós somos capazes, mas que a gente não precisa ficar provando isso o tempo inteiro. Exato. É isso que vai tirar a gente dessa loucura que tem sido a vida de quem quer o tempo inteiro não somente sabe se sentir capaz, mas mostrar para todo mundo que é capaz. É isso que tem silenciado a gente, é isso que tem colocado a gente em ansiedade, depressão. Com certeza. Porque é a necessidade de aprovação externa. Não basta eu saber que eu sou capaz, eu preciso que todo mundo perceba que eu sou capaz. A que custo?
É uma armadilha, né? Uma armadilha. E você estava contando... É, isso que eu ia falar, você estava Voltando. voltando. Aí fiz, né? Aí fui atrás do médico e comecei a fazer os exames, tinha que corre. 15 dias eu estava no centro cirúrgico. Me lembro do último banho, a gente sempre lembra desses detalhes, né? E aí fiz a cirurgia, coloquei o expansor, tirei a mama esquerda e falei, eu quero me ficar livre disso, né? E aí entendi que existia um exame de genética para ver uma probabilidade de mutação, tipo a Angelina Jolie, né, que todo mundo usa como referência, né? Ela fez o exame de genética, deu uma probabilidade de mutação de um gene chamado BRCA1 e 2, que são os genes mais famosos para câncer de mama. Não foi o meu caso, né, mas enfim. E aí ela teve, por direito ou por natureza de condição de tirar as mamas. E aí eu fiz e deu uma probabilidade de mutação de um gene chamado CHEK2 ou CHEK2. E aí eu tinha condições de tirar. Eu tinha 33 anos e a geneticista falou, não faça isso. Eu falei, olha, eu quero ficar livre, eu já tive filho, eu quero ficar viva. Então eu consegui tirar os ovários e consegui tirar a outra mama. Um ano depois eu fico livre, né? Faço as sessões de quimioterapia, enfrento aquela loucura que é a quimioterapia. Existem várias dicas bacanas para quem está passando por isso. Eu tô com uma amiga que não está passando pelo câncer hoje, mas que está precisando de ajuda nesse sentido. E aí a corrente aparece, né? A gente tem várias amigas que passaram pela experiência e vão dando apoio umas às outras. E aí passei pela quimio, passei pelas cirurgias, mas a guerra continua. O câncer não é uma doença que você vê assim, tirou e acabou. Muitas vezes, quando a gente vai no médico, o médico fala, não, ele vai te dando doses homeopáticas de como é o tratamento. De realidade, então, né? Você não vai ficar livre do câncer em 1 ano. Existe um processo, ele é mais lento, você tem que ter o entendimento de que são etapas a vencer. Então, você passa pela etapa da cirurgia, passa pela etapa da quimioterapia, depois nós vamos para a etapa do seu corpo voltar a ser seu corpo, porque tem mutilações, você não se sente bem com aquilo, então é uma mudança que você precisa se entender naquele novo física corpo. E psicológica, porque o físico você não consegue levantar sua mão, muitas vezes, dependendo do que você vai fazer. Eu, no meu caso, fiquei sem o músculo das costas. Muitas pessoas não conseguem mexer a mão por conta de esvaziar, né, os linfonódulos. Então, são processos, fisioterapia, o entendimento do próprio corpo, você se sente mutilada e não tem como não achar que não, vai ficar e tem que passar por isso. E aí depois, 1 ano depois, eu tive a minha primeira infecção. E aí a infecção, eu perdi a prótese. E aí, enfim, ali pra mim, perder a prótese estava até tranquila. Essa primeira infecção eu passei bem. 1 ano depois eu tirei, esperou mais um tempo. Esperei mais uns 8 meses, fiz a cirurgia de novo. Quando eu faço a cirurgia de novo, 9 dias depois eu tenho uma segunda infecção. Infecção é algo que, assim, quem passa sabe bem como são as reações. É uma gripe muito forte, um corpo cansado, você fica vermelho, né, no local. E aí eu senti isso numa sexta-feira, liguei pro meu oncologista e ele falou, nem espera, vai direto pro hospital. E aí cheguei lá, o hospital demorou um pouquinho para me atender, mas enfim, resolvemos. E aí, entrei nos antibióticos que eu tinha que tomar e morfina. Eu fiquei 14 dias com morfina, fiquei 14 dias com uma placa amarela na porta do hospital. E eu não tinha noção da gravidade. Você estava consciente ou não? Não, estava normal, lendo. E eu arrumei confusão com o cara do TI, porque eu queria que pegasse a internet lá. Eu fui conversar com a nutricionista, porque ela misturava os carboidratos, isso me irritava. Eu queria comer salada, refogado, que eu amo. Apesar de não ser tão magrinha, eu amo salada e refogado. Então, assim, eu queria conversar e eles iam e me atendiam. A pessoa estava assim, né, disposta a arrumar uma intriga. Mas, olha, foi tudo resolvido. Eu consegui trabalhar, fazia tudo. E eu não tinha gravidade da doença. Meus filhos iam me visitar, meu esposo. Mais meu esposo e meu sogro, que tinham mais noção de tudo. E ali eu estava lutando pela minha vida mais uma vez. Porque se os antibióticos não fizessem efeito, não estaria mais aqui. E isso foi no intervalo, mais ou menos, de quanto tempo, assim? Entre 1 ano e pouquinho depois. 1 ano e pouquinho. E você não sabia, mas o seu esposo sabia da gravidade? Meu esposo e meu marido,
sei lá se eu não sabia, eu ficava anestesiada toda hora. E também muita medicação, né? Imagina. Muita. Aí, nesse tempo, minhas amigas se organizaram e eu fico assim com o coração apertado que eu não fiz nada disso, não fiz nada com isso. As minhas amigas, eu dormi 13 ou 14 noites no hospital. Eu tive 13 ou 14 amigas diferentes que foram dormir na minha casa, no hospital. Tinha um sofazinho, então cada dia foi uma amiga diferente. Cada dia uma amiga diferente foi contar a história. E assim, aí a gente brincava falando que era o sofá da Lu. Hoje eu vou pro sofá da Lu, amanhã eu vou. Aí teve uma amiga minha muito figura, Sueli, que ela começou a ligar pro hospital porque ela queria que o hospital me deixasse na casa dela, que era do lado, para ficar na beira da piscina. Não entendendo o porquê daquela situação ali. Então, assim, foram 13, 14 noites com 13, 14 amigas diferentes. Mas eram amigas, assim, que eu já não via há muito tempo e, de repente, aparecia lá. Teve uma que apareceu com o livro da Elis Regina, que eu devolvi agora, 7 anos depois. Né? Aquela coisa que a gente pega ali emprestado e não devolve. Bom que devolve. Então, assim, foi muito bacana. Só que eu não fiz nada com isso. Ficou guardado para mim, para as minhas amigas. Poderia ter escrito um livro, alguma coisa nesse sentido. Eu tô aqui pensando, é porque essa coisa da conexão entre mulheres mexe muito comigo, sabe? E eu tô aqui pensando, né? Que bonito esse gesto das suas amigas, Lu. Que bonito. Você falou isso, eu pensei, quem seriam as amigas que ficariam do meu lado num momento como esse? Eu acabei de me perguntar isso aqui agora. E aí eu pergunto pra você, quem seriam as amigas que ficariam do seu lado num momento tão desafiador? E você, seria amiga que ficaria do lado de alguém? Porque a gente tem falado muito, né? De conexão entre mulheres. Mas é muito fácil a gente se conectar naquele momento. Estamos empreendendo, vamos pensar juntas em solução. Só que tem batalhas que são pura trincheira. E que a gente se sente muito sozinha. Tem questão de saúde, relacionamento, criação de filhos, que são momentos muito importantes que muitas vezes a gente passa sozinha, né? Que bom você trazer essa história pra cá, pra lembrar a gente que tal se a gente começar a se dispor a ser as mulheres que vão atravessar a trincheira junto com as outras também. E o bacana, né? É que essas mulheres, elas foram de coração aberto de verdade, sabe? Elas falavam tanto dos problemas delas que eu falava, gente, para com isso, pô! Que isso? Aí eu ainda falava no final do dia, eu falei, olha, você falou demais, agora eu vou pra morfina, que eu não aguento mais. Era muito problema. Eu falava, gente, eu que tô com problema. E elas iam pra me ocupar. Elas iam pra falar, pra me ocupar. E pelo visto, amigas de longa data, né? Aquela amizade que você tá anos sem ver e quando reencontra... Sim. Nossa. É um privilégio mesmo. Privilégio. Aí, nesse momento... Eu recebi um apoio de um grupo, de uma comunidade que eu atuo. E aí eu recebi uma visita de 2 pessoas lá. E recebi uma energização lá e dali a minha vida mudou. Completamente, assim. Aí eu consegui ter reiki? Desculpa a curiosidade. Não, foi uma casa espírita. Entendi. Eu trabalho numa comunidade espírita. Entendi. Nós estivemos com uma pessoa aqui que faz reiki. E aí, quando também você falou... é energia, né, gente? Isso. Energia. Nós somos energia. Sim. Quando a gente consegue entender que quando a gente está numa vibração baixa ou numa vibração alta, isso vai fazer total diferença na nossa vida, independente da religião. É a sintonia em que a gente se encontra vai fazer com que a gente caminhe para um lado ou para o outro. Né? Eu brinco muito assim, quando a gente acorda, às vezes acontece, meus filhos é clássico, né? Porque a gente mora mais distante da escola, então 5 horas da manhã todo mundo levanta. E aí às vezes tá mal-humorado, eu falo, volta pra cama. Volta, deita, conta até 10 e levanta de novo. Porque se começar o dia ruim, vai dar tudo errado. A gente fala isso, né? Tropeça, aí bate o carro, aí faz isso. É isso. A gente tem que voltar e ir pra outra sintonia. A energia fica ali, né? Eu já não lembro mais em qual livro que foi que eu peguei essa dica há alguns anos, que é a primeira coisa, acordei, levantei, hoje vai ser um bom dia. E isso é meio que automático já na minha cabeça, esse pensamento, e faz diferença mesmo, esse pensamento inicial do dia, a rotina. E é bacana a gente falar isso, porque as pessoas acham que isso tem que ser uma coisa nata, né? Se eu não nasci assim, eu não consigo aprender. Eu tenho um filho de 3 anos, né? Tô falando 3 já, porque ele faz 3 sábados. Te amo, filho. Quando ele me assiste aqui no podcast, ele fica, olha a mamãe na televisão.
felizão, ele adora. E eu adoro que ele adore. Eu ensino o Bento esse desenvolvimento das emoções positivas. Quando ele acorda, eu falo, filho, dá bom dia pro papai do céu, agradece por esse dia. E é muito engraçadinho. Hoje, por exemplo, o que ele fez? Ele tem 3 tartaruguinhas de brinquedo. Ele enfileirou elas na cômodazinha do quarto dele, abriu os bracinhos. Bom dia, tartaruguinhas! Bom dia, papai do céu! Aí já fofurice logo de manhã. E isso é aprendido, né? Talvez se eu não tivesse incentivado desde o dia que ele nasceu, essa coisa de começar bem o dia, sorrindo, agradecendo, talvez quando ele chegasse a fase adulta, podia ser dele mesmo, mas talvez não. Então, a gente precisa aprender a desenvolver esse estado mental positivo, né, gente? Independente de onde a gente esteja, né? Porque eu trago muito pra minha, assim... Eu acordava e acordei muitos anos da minha vida 5, 6 horas da manhã com problemas, né? Então, assim, mesmo que você acorde com problemas, com desafios que você tem que vencer durante o dia, você tem que encarar aquilo como um desafio a ser vencido. E não como algo que vai contaminar o seu dia. Ai, o telefone tocou porque a funcionária não vai trabalhar. Tudo bem, vamos resolver o negócio. É isso. A outra funcionária também não vai. Beleza, chama a outra... Então, assim, eu acho que é esse pensamento. Porque senão você fala, porra, não foi, não vai. Ai, meu Deus, ela sempre fala pra você ficar naquilo dele. Foi embora, já era. É o redemoinho do problema, né? Já era. Isso é muito complexo, porque contamina todo o restante. E dar aos problemas os devidos tamanhos também, né? Sim. Nossa. Isso inclusive, é um desafio, assim, que eu venho também trabalhando isso muito Todas forte. Nós, né? Calma aí, vamos dar para esse problema aqui o tamanho que ele realmente tem, para que justamente não entre nessa coisa do... É racionalizar o problema, né? Às vezes é importante você ter um problema aqui, eu falo muito isso até por experiência de trabalho mesmo. Eu olho para aquilo dali, gente, é um problema, afasta, olha de fora. É isso aí. Eu trago muito assim, uma coisa que eu tenho praticado muito, que eu tenho gostado muito, é canoa havaiana. Nunca imaginei que ia gostar, me desafiei por conta do meu músculo, tô amando. E aí nós viramos a canoa tem uma semana e foi muito feio, porque a gente virou em cima de um coral. Eu tô toda roxa, né? Não vou mostrar não, eu tô toda machucada. E aí 3 pessoas entraram em pânico. E aí a gente teve que segurar a onda e vir dando a volta para poder acalmar todo mundo e falar, vamos olhar para o problema, vamos resolver o problema, senão ninguém vai sair daqui. Tô arrepiada. Então assim, eu até brinquei na hora que a gente tava saindo remando, eu falei, gente... Nós temos que aprender a gerenciar a crise aqui, hein? Porque nós não podemos entrar em pânico no meio do mar. Nós somos um time, é uma equipe, né? Sim. Então, acho que é muito isso, sabe? É mudar, fazer essa virada de chave aí. Eu tô lendo nesse momento o livro Mindset, né? E a autora bate muito nessa tecla, né? Do significado que a gente dá para as coisas. Sim. Porque os fatos, eles vão soar de maneira diferente a partir do nosso ponto de vista. Isso daqui é um tablet, né? Eu entendo como um tablet. Talvez você tenha uma história diferente que você vai entender como outra coisa. Os fatos normalmente são um só, mas a interpretação que a gente dá é diferente, carregada de nossas crenças, valores, né? Costumes. E quando a gente tem a tendência a catastrofizar, né? Acabei de inventar a palavra, tá? É minha essa palavra, catastrofizar. Não, esse é o tema, ver tudo como uma catástrofe. Isso, a gente começa a transformar tudo em um problemão. Eu falo isso porque, por exemplo, eu tô vivendo a maternidade, um bebê, uma criança pequena. 3 anos, né? Eu tô saindo agora daquele negócio de opa, o que tá acontecendo aqui? Agora que a gente tá indo pro negócio de ficar tranquilo, sei como que esse negócio funciona. E no mundo materno existe muito essa tendência de transformar uma coisa que faz parte, é a vida acontecendo, em um problemão como se não tivesse solução. Eu, sinceramente, eu tive uma grande dificuldade de encontrar o meu bando porque eu sou da solução. Eu olho pro negócio e falo, tem que resolver, bora! Lógico, perder tempo não. Eu tive dificuldade de encontrar meu bando, porque hoje em dia tem muitos fatores que às vezes complicam mais do que facilitam a vida da mulher mãe. Então, assim, a gente precisa trabalhar nossa cabeça para poder enxergar soluções. Isso aí. E aí a gente parou na parte que você estava contando, então, das amigas que vieram. Fica até aí a sugestão de que isso daria um bom livro. Tá? As histórias do sofá da Lu. Foi um momento muito importante, assim, pra mim, pra elas, até hoje. Às vezes eu nem lembro quem foi, porque, né? E elas falam, olha, eu fui lá pro seu sofá da Lu. Aí tem uma que tem um café que falou,
Nossa, você pediu um monte de comida, não deixou nada, você comeu tudo. Eu falei, gente, mas eu tava no hospital, né? Comida de hospital não é muito saborosa, né? Mas foi muito importante, acho que pra mim e pra elas, assim. E quando que você percebeu, assim, que, na verdade, quando entrou na sua vida esse contato de novo com o empreendedorismo pós... Então, esse contato com o empreendedorismo é muito subjetivo. Eu acho que quem empreende em algum momento da vida, bem quando criança, já teve esse contato. Meu primeiro contato com o empreendedorismo foi vendendo mariola na sala de aula, na escola. Eu fui fazendo miçanga. Né? Eu acho que... Porque quando eu começo a conversar com as pessoas falam, nossa, mas você sempre teve essa veia e tal, nunca se tocou pra isso. Até hoje eu falo, vou voltar pro seletista, vou voltar. Aí meu marido fala, volta pra você trabalhar no horário fechadinho, pra você não ter, vai lá. Aí eu penso, vocês não. Mas então, vendi mariola. Meus pais foram empreendedores por 22 anos, tiveram um restaurante. E eu fechei, foi muita marmita. Tem até amigos que me chamam de marmiteira, porque a marmita era fechada na mão, né? Eita, trem. Então, fechei muita marmita, lavei muito prato, o restaurante bombava, tinha que subir para lavar prato, lavar copo. Ali também foi um segundo momento, mas não de uma forma tão ativa, né? Eu dava o suporte ali, ganhava um dinheirinho, era um pré-estágio. Foi um segundo momento. O terceiro momento foi ter casado com uma pessoa que é empreendedor nato, né? É aquele empreendedor sonhador. Tem muita gente que fala que ser empreendedor tem que ser um sonhador. Bom, eu acho que alguns, nem todos. Porque se a gente sonhar muito, a gente não bota o pé no chão. E eu sou bem pé no chão. Aí eu já um bom equilíbrio. É isso aí, complementariedade, né? Isso é importante também. Então, assim, ele já era, quando eu o conheci, ele era empresário, ele sempre foi empresário desde os 18 anos. Passou um tempo numa multinacional trabalhando, pela questão da necessidade. Quando a gente é empresário no início de carreira, a gente precisa ter um lugar para pagar as contas, né? Então, ele trabalhava nessa multinacional, mas a gente sempre empreendeu. E como um bom iniciante de empreendedorismo, sempre quebra, né? Você vai quebrar mais um mito aí. Não é assim, abrir o negócio fica milionário em um mês, não? Quebra! Isso é lindo, né? Eu acho tão bonito. E aí, às vezes eu me sinto até um pouco pessimista. Eu falo, poxa, se tivesse essa pílula, podia me dar. Porque não existe isso, gente. Eu achei que era assim, empreendi, abri o CNPJ e... Uau, fiz um cursinho ali. Desafio, não, é linear, caminho linear. Fiz um cursinho, passei no negócio, paguei uma coisa e virei milionária. É isso. Não é. Você não tem uma Lamborghini ainda? Vai trabalhar nem um menos, helicóptero? vai trabalhar menos. A gente está fazendo aqui o quadro Mentiras que te contaram sobre empreendedorismo. Conta aí alguma pra gente. Ai, calma, deixa eu pensar. essa me revolta muito, assim, sabe? De tipo, não trabalha. Nossa. Trabalha a hora que quer. Trabalha a hora que quer, faz o que quer. Eu trabalho muito mais. Não, assim, eu não acho que eu trabalho tanto mais, porque eu trabalhei ao extremo na minha vida já. Mas eu trabalho pra caramba. Ontem eu sentei na frente do computador, não era 6:30 da manhã, e saí do computador 7 horas da noite. Aí falaram, fui dormir às 7 porque tava passando mal, mas trabalhei desde as 6:30 da manhã. Então, assim. Mas depois que passou essa parte do empreendedorismo, da quebração, ele quebrou umas 2 vezes, aí quando o meu esposo quebrava, eu ia lá e tentava ajudar a recuperar. Eu estava numa transição de empresa, que eu estava trabalhando, eu tinha acabado de ter filho, então eu conseguia entrar na empresa e eu dava um jeitinho, ajeitava, organizava, e aí a gente ia para o próximo. Aí vinha, abria a empresa de novo, trabalhava, começava a ficar ruim, eu entrava, ajeitava um pouquinho, ou vendia, ou fechava. E aí, depois que eu tive nessa segunda infecção do câncer, eu fui buscar uma ajuda mesmo espiritual. Eu falei, bom, a gente tem o médico, a gente tem que ter o espiritual, porque senão não vai evoluir. É integral, né? E aí fui tendo esse clareamento de visão que, poxa, depois de um câncer vai ser difícil voltar para o mercado, principalmente para o mercado que eu estava. Né? Com essa vida louca, eu não vou conseguir voltar, porque senão eu vou ter um câncer de novo. Manter sua saúde era prioridade a partir de então, né? E aí, eu falei, nesse direcionamento, conversando com muitas pessoas, falando, dá uma chance para você, entra na sua empresa. Eu já tinha uma empresa, já tinha 5 anos.
Ela já tinha passado do período crítico. Era a Educavix já. Já sempre foi o grupo Educavix. Uhum. Esse ano a gente faz 10 anos de empresa. Uhum. Mas era muito voltado para a educação à distância. A gente era representante de universidades aqui. E depois disso a gente começou a caminhar com a educação à distância, depois fomos para o curso profissionalizante e depois caímos no estágio, né, uma agência de estágio. Um pouco antes da pandemia, a gente acabou adquirindo essa franquia. Uns 2 anos antes da pandemia, a gente adquiriu uma franquia de estágio. Só que a franquia não estava me dando um retorno interessante. Eu estava sentindo que a gente estava maior do que a franqueadora. Né? E aí a gente resolve se separar. E foi a melhor coisa do mundo. A gente se separa. Vem a pandemia. A franqueadora que separou, tá, gente? A franqueadora. Não, meu marido tá junto ainda. A gente separa da franqueadora, eu também já começo a operar com recrutamento e seleção de empresa, de funcionários. E aí eu acabo com a escola de curso profissionalizante, que não era uma coisa que me fazia bem. Eu comecei a falar, bom, já tô resolvendo a minha vida, vou resolver a empresa também. Então, limpei uma coisinha aqui, ajeitei uma coisinha lá, botei do jeito que eu queria, né? Então, homem com gripe. Ai, não consigo trabalhar. Mulher se recuperando de 2 infecções depois do câncer. Então, deixa eu resolver isso daqui. Vou tirar esse negócio daqui. É tipo isso. Vou me ocupar minha cabecinha aqui. Deixa eu resolver isso daqui, tá? E aí, o estágio começa a crescer muito. Começa a aparecer o emprego. Eu continuo até hoje como representante da Universidade Metodista de São Paulo. Pós-graduação aqui no estado. Mas o meu foco é recrutamento e seleção de estágio de emprego. Hoje é o que eu trabalho. A gente está em 14 estados do Brasil, com meta para 27 ano que vem. Eita. 10 anos de empresa. O meu marido, que é o meu sócio, que é o idealizador da parada toda, né? É o sonhador. Ele é o sonhador. Ele sai dessa multinacional em 2019 e de lá para cá só sucesso. Mesmo com a pandemia, a gente tem crescido assim... fortemente, graças a Deus. E aí ele tá... Agora eu cuido dessa parte de recrutamento e seleção e ele tá ficando com a perna de consultoria, que a gente tem trabalhado também bastante com as empresas. Trabalhar junto com o esposo. Desafio. A gente sabe que tem empreendedoras, que tem negócios junto com o esposo. Conta isso, a experiência. Dá umas dicas pra gente, Lu. Olha, eu juro pra vocês que eu tenho vontade de montar alguma coisa. Nesse sentido, para poder falar para as pessoas. Não é fácil. Não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar pelo lado positivo da coisa, você está dividindo com alguém que te conhece 100%. É seu sócio de vida já, né? Eu penso muito nessa pegada, esse homem já é sócio da minha vida. Do meu negócio. É desafio, sabe? Porque, assim, quando a gente trabalha em locais separados, a gente chega em casa, o final de semana vai tomar um vinho e tal, então você fala sobre o seu negócio. Agora, quando você tem o mesmo negócio que a pessoa, como é que você vai falar? Então, a gente fala sobre ideias. Ele no sonho e eu vou aterrando. Ele vai sonhando, eu vou aterrando. Vou aterrando, acho uma palavra forte. Eu acho que é assim, organizando. Não pode falar aterrar, né? Eu vou botando assim, é possível ser feito? Não é possível? Porque ele sonha e fala. Né? Eu sou mais executora. Eu sou comunicadora e executora, mas eu estou me desenvolvendo no planejamento, viu? Eu tenho que me desenvolver no momento que a empresa está hoje, eu não tenho como não planejar mais. Isso aí. Não existe possibilidade. Chega uma hora na vida empreendedora que não dá só para executar. Eu estou passando, já tem 1 ano mais ou menos que eu estou passando por isso. Me vi agora nesses 4 primeiros dias de outubro, me planejando. Planejando o ano que vem, planejando os próximos 3 meses. Não tem jeito. Mas eu gosto de executar. Eu também tenho muito mais facilidade com a execução. Acho que é por isso que a gente se dá tão bem nos projetos. Eu sou toda planejadora. Ela é a planejadora. Quando a gente trabalhava junto com inspiradoras, eu trazia a ideia, ela organizava a ideia. Aí a gente executava. Você então é sonhadora também. Sou. Lá em casa é assim, a sonhadora sou eu. A que pensa assim, as mirabolâncias da vida sou eu. Mas meu esposo já é aquele que organiza um pouco as ideias, fala se dá, se não dá. É legal. Mas eu gosto. Eu não vejo casaria muito com assim. doido igual eu, não. Então, eu acho que eu também não. Eu conversei esses dias com a Milena da Persora. Esses dias não, já tem um tempinho. A gente estava conversando com ela
E ela, num evento, ela chamou a gente no canto e falou, cara, vocês são um casal nota 10, porque vocês se completam em tudo. Isso é porque muito você é gostoso. uma coisa e ele é outra, e vocês dão muito certo juntos. Só tem que achar o equilíbrio, né? É isso aí. Que é um desafio diário, mas a gente tem que se equilibrar com todo mundo, gente. Até com o funcionário, com quem tá com a gente, né? Que inclusive, na minha empresa, a gente usa o serviço da Persora e é, assim, uma coisa maravilhosa. É um divisor, né? Porque quando você entende a pessoa a partir de um comportamento, você fala, ok, Nossa, eu sou total. assim, Total. e tá tudo bem, fulano de tal é assim, e tá tudo bem. Como que a gente pode pegar aquelas coisas que a gente domina e unificar para trabalhar junto? Obviamente não é assim tão maduro e linear esse processo, né? Sim. Dá umas comidas de rabo antes, mas depois as coisas ajustam, né? Sim. Porque o mundo é diverso. Sim. Lá na empresa, todo o processo seletivo que a gente realiza, vou falar internamente, mas externamente óbvio, né? Uhum. Mas eu tô falando mais internamente porque a gente tá num processo de expansão, então a gente tem contratado muito. Primeira coisa é, eu pego o líder da área e modelo o teste comportamental com ele, porque eu preciso de avatares. E eu preciso de pessoas com comportamento muito semelhante àquilo dali. Nas áreas. Veja, nas áreas. Na hora que soma, são todos diversos. Uhum. Mas nas áreas, para eu botar alguém para trabalhar com um head administrativo, eu preciso de uma pessoa que seja complementar a ela. E, cara, dá muito certo. Muito mais do que o técnico, porque o técnico você ensina. Desenvolve. O comportamental é difícil demais para você mudar. Sim. Então, assim, todos os processos que a gente realiza, interno e externo, seja de estágio ou de emprego, todos fazem um teste comportamental. Porque eu preciso, pelo menos, entregar alguém que dê match. O técnico, lógico, se é uma vaga de emprego, você tem que buscar o técnico. Mas se é uma vaga de estágio, você tem que ensinar, amigo. Estágio é um processo socioeducativo. Sim. Você tem que pegar alguém para moldar. Então, pega um funcionário. Né? Eu dou umas brigadinhas, porque eu gosto dos meus meninos. Chamo meus meninos, estagiários. Tem que pegar para ensinar. E é isso aí. Eu fui estagiária, assim, realmente faz parte, eu falo que faz parte da minha formação. Lógico. Enquanto profissional, educacional, e fui colocando ali em prática aquilo que eu estava estudando fez muita diferença, assim. Não ter começado já direto como CLT, assim. Lógico, para mim também fez muita diferença. Acho que eu fiquei 6 Muito. meses. Trabalhei muito assim. na área de comunicação, depois fui para a área de educação. Enfim. Uma jornalista no RH hoje em dia também, né? Tem um pouco disso. Lu, você viveu aí grandes jornadas, né? A jornada que você precisou lutar para reconquistar a sua saúde, você viveu uma jornada que você teve que se redescobrir como profissional, né? Sair do que você estava acostumado a fazer há anos e se reinventar. E no começo da nossa conversa, nos bastidores ainda, você falou que a parte espiritual foi algo muito importante para você. Na verdade, Sim. foi o mais importante. Como que desenvolver sua espiritualidade te ajudou a conciliar tudo isso, assim? Conta pra gente. Então, eu rodei muito nas espiritualidades, até rodou. poder parar. Rodadinha! Eu sempre acreditei em algo superior. Isso é fato, assim. Eu acredito numa energia maior, tanto que eu dou bom dia pro sol todo dia, se deixar. Ai, amiga! Estamos juntas! Que bom! É sol e lua, assim. Eu faço reverência pra você. Eu também. E desde pequena, tô assim, feliz. com 6 anos de idade, eu me vejo sentada na janela da casa da minha avó em Guaçuí, no interior do Espírito Santo, conversando com a lua. Né? Então, assim, encontrei minha alma gêmea. eu converso com o sol e com a lua, eu vejo o sol nascer quando eu tô remando e eu choro. Eu gosto disso. Então, eu acredito que existe uma energia maior. Quando eu ouvi aquela voz, né? Quando aquela vozinha veio e falou pra mim, Luciana, você tem que procurar, não abandona não. Aquilo dali já era um sinal de que, poxa, a gente tem que ouvir dentro da gente aquilo que está acontecendo, sabe? Nós, principalmente nós mulheres, né? Nós temos um sexto sentido, uma intuição, um protetor, um anjo da guarda, o que seja. A gente tem algo dentro da gente que é diferente. Fato. Se a gente parar para nós três, pararmos 5 segundos aqui, a gente sabe que tem algo diferente. Que ninguém consegue explicar, mas a gente tem. Então, quando a gente dá voz para isso, tô no caminho certo ou não tô? Sabe? Acho que vocês se perguntam nisso quando a gente está trabalhando. Às vezes a empresa, assim, do ano passado para agora, ela tá bombando.
E aí meu sócio fala, mas você tá fazendo isso? Eu falei, cara, eu sou a pessoa centrada e eu sei que eu tô no caminho certo. Não me pergunta como, mas eu sei. Só que isso revela também um alto nível de conexão, né? Com você Com mesmo. nós mesmos. Com você mesmo. O tempo todo. E é aquela loucura, aquela correria, aquela coisa de querer dar conta de tudo que faz essa voz ficar caladinha, né? Sim. Ah, você sabe de tudo? Então tá bom, então vai, amada. Exato. Porque quando a gente se conecta com a gente tem tempo de ouvir. Quando a gente baixa a sintonia, entra numa sintonia comum, calma, tranquila, a gente consegue se perceber. Uma outra coisa que eu medito todos os dias, e agora eu boto meditação alta no quarto, que aí meu marido tem que meditar também. E ele gosta. Ele fala, nossa, você bota esses negócios aí que eu vou embora quando eu vejo já dormir. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante também tocar é a questão de voluntariado. Eu sempre dentro de mim tive o voluntariado muito forte. Então hoje eu tenho um voluntariado na ABRH, eu tenho um voluntariado na FEC, eu tenho um voluntariado na Casa Espírita em que eu atuo. Então assim, só aí são 3 frentes diferentes em que eu atuo para ajudar o próximo. Uhum. Porque quando a gente ajuda o próximo, a gente está ajudando a gente mesmo. Então assim, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu falei, eu não falo muito sobre isso, eu estou começando a falar agora. É um papel meu, enquanto mulher, falar para as pessoas e estar aqui hoje falando para poder ajudar. Sim. É uma espécie de voluntariado. Eu estou aqui me doando, abrindo a minha história para falar para você, se estiver sentindo alguma coisa ou que faz muito tempo que não vai fazer um exame, se toca, sabe? O câncer é um nódulo duro. Eu tenho uma mama densa, tenho muito... Vai ao médico, não se sabota. Porque assim, se a gente pega o câncer no início, ele é curável. Você tem uma sobrevida alta. Então assim, eu acho que tem que se tocar, eu acho que a gente tem que se ouvir. Acho que se está sentindo dúvida, conversa com alguém. Hoje em dia o câncer é algo que está tão assim disseminado, né? Tanta gente que está tendo. Então às vezes você tem alguém conhecido que pode te auxiliar. E qualquer coisa me procura também que eu ajudo. O Instagram dela tá aí. Então eu posso ajudar também. O próprio SUS também oferece muito. A FEC é SUS, né, gente? E é referência. O trabalho deles é sensacional. Eles têm a Casa Rosa, que fica em frente à FEC, que é para atender as pessoas que estão passando pela experiência do câncer. Ou não só as pessoas, mas as famílias que estão em volta. Porque é muito importante também falar que quando a pessoa descobre que está com câncer, a família toda adoece. Toda a família adoece. Porque é uma mulher com câncer e o marido. Né? O Kleber fala que a muito mulher é o isso. centro energético da casa. E os filhos. Gente, eu já tirei meu filho de umas 3 terapias. Porque ele tinha 5 anos quando eu descobri o câncer. E ele pegava balde para eu vomitar. E ele tem altas e altas, mas ele é sensível, ele entende. Você acha que não bateu um pouquinho ali nele? Com certeza. E tá tudo bem, porque é o que eu falo. É vida. Pelo menos ele vai me ver e vai falar assim, minha mãe é uma guerreira, porque eu vi tudo isso e hoje ela tá em pé. E a minha filha pequena, coitada, tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. Então assim, eu fiquei 2 anos e pouco na luta, quer dizer, eu fui ter contato com ela mesmo de verdade, eu já tinha 5 anos. Sim. Lu, você deixou aí, né, algumas dicas para as mulheres que, né, uma questão de prevenção. E para as mulheres também que estão passando por esse processo agora, se você puder deixar uma mensagem, né, acho que essa identificação entre quem está passando pelo processo, só quem passa pelo processo realmente sabe, né, como é, o que toca. O câncer, a gente precisa viver ele, tá? Eu acho que tal que vocês estavam perguntando, né? Você se sente curada, cura do câncer? Eu não gosto de falar muito isso, não. Nem que eu tenho, nem tive. Isso nunca foi meu, então eu não tive. Entendeu? Ele passou a experiência e, vazou. Mas, assim, é sofrido? É. Vou chorar? Vou. Eu sempre tive na minha vida uma coisa. Quando eu tô muito mal, eu vou pra debaixo do chuveiro. Desculpa, Cezanne. Eu já trabalhei lá, inclusive. Abre o chuveiro, chora 20 minutos. Agora desliga o chuveiro, se arruma e vai batalhar a sua vida. Porque não dá pra gente ficar o tempo todo se remoendo em cima daquilo. Eu só consegui ficar livre de tudo que eu tava passando quando a minha sintonia subiu. Naquele momento lá do hospital.
Até lá eu me sentia pobre, coitado, que tá vivendo câncer, coitado, tá vivendo câncer, coitado. E você fica naquela roda viva. Gente, tá passando pelo problema? Tá. Tem que chorar? Tem, mas não é o fim da vida. Vambora. A gente não pode se entregar. Né? Então, eu acho que é difícil porque cada um reage de uma maneira, né? Eu tenho amigas que, assim, a gente tem um grupo, até hoje, eu até falei com uma hoje, falei, tô indo lá falar sobre isso. Ela, vai mesmo, boa sorte. Até hoje, 7 anos depois. E a gente não... Tem gente que quer saber mais sobre a doença, tem gente que não quer. Tem gente que googa para saber mais, tem gente que não googa, e tá tudo bem. Mas o importante é dizer que o câncer não faz parte de você. Ele está passando pela sua vida. É uma experiência que você está vivendo. Para no futuro, você ter uma história para estar aqui contando. É isso aí. Né? Não é nosso. Está passando. Então, deixa passar. Encare da melhor maneira possível. Viva sim o sofrimento, porque é importante. A gente não pode deixar as sensações ficarem. Mas tem que olhar para frente. E eu sou muito melhor do que antes, isso eu te garanto. Sou mais feliz, tenho mais tempo, trabalho muito, lógico, trabalho pra caramba, mas hoje eu escolho algumas coisas. Reposicionou algumas prioridades dentro da vida. Exato. Assim, pela sua fala, dá pra perceber. Exato. A gente ficaria aqui horas conversando, né, sobre esse assunto. Porque a gente precisa mesmo aproveitar, é essa a intenção, aproveitar esse espaço para conscientizar as pessoas. Esse mês de outubro é um mês que a gente já vê muitas campanhas, né? A própria CDL Vitórias também aí em prol dessa conscientização. Eu quero agradecer muito essa presença aqui, foi ótimo. Eu, assim, até fiquei um pouco caladinha porque eu fiquei muito emocionada em vários momentos. E não vou nem falar muito porque... Ela é canceriana. É isso aí, E... eu também tive um caso de câncer na minha família e eu sei como é muito difícil. E é muito bom também ter essa vitória de passar por isso. Isso aí, uma experiência, vambora. Você já assistiu Friends? Já. Eu sou o Chandler Bing. Quando eu fico com aquela exposição emocional, eu começo a fazer graça, rir. Mas hoje você me quebrou aqui. Né? Foi justamente naquele momento que você falou das suas amigas. Porque... eu acho que de tudo que a gente tem de mais poderoso, o mais importante são as pessoas que estão do lado da gente. Né? O mais importante. Eu sempre falo, não importa para onde eu estou indo, importa quem está indo junto comigo. Exato. Porque independente do lugar, se as companhias forem boas, a gente vai encontrar a solução. Então, assim, eu quero te agradecer por estar aqui hoje. O que você falou aqui, falou no nosso coração, e eu tenho certeza que vai falar no coração de todas as mulheres que ouvirem. Como você falou, né? Você viveu essa experiência e hoje ela está servindo para inspirar outras mulheres. Então, eu sou muito grata pela sua generosidade de estar aqui conosco. Então, deixa sua mensagem final, Lu. Minha mensagem final é que a gente tem que aproveitar muito a vida, que a vida é maravilhosa, que a gente tem que olhar para quem está do lado da gente e agradecer, que a gente tem que agradecer os amigos, a gente tem que agradecer a Deus o tempo todo por tudo que a gente tem e está passando. Né? Se está passando, tem algum propósito. Né? Para mim, o que eu enxergo hoje como propósito é que era para eu vir para esse lado do empreendedorismo. Vamos ver até quando. Eu também sou dessa que gosto de dar uma brincadinha para poder dar uma quebrada. Mas é isso, eu fico aqui à disposição sempre que precisarem. Acho que é isso. Agradeço a oportunidade, né? Importante para mim também falar. É um sinal de que eu passei também. É um sinal de que eu atravessei. Obrigada. Obrigada a você. Esse é o Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória, pensado em você, mulher empreendedora que deseja inspirar a sua jornada, conhecendo mulheres incríveis que estão passando por essa mesa. Até o próximo episódio. Eu sou a Camila Matos e essa é a Ana Paula Serrano.